Hoje eu queria agradecer meu parceiraço, Thiago. Que isso, cara, prazer. Thiago é um cara fantástico aqui da Austrália. Tive o prazer de te conhecer aqui, inclusive na escola onde eu estudo. E o Thiago é um cara muito focado na parte de finanças para business, finanças para startups, enfim. Então hoje a gente está aqui com o Thiago para poder conhecer um pouco mais aí, entender um pouco mais de como que surgiu tudo isso, de onde veio, de onde não veio, enfim. E não só isso também, para quem não sabe, o cara é o maestro do Inter Parramatta, que é um time aqui de futebol aqui de Sydney, que fica no bairro de Parramatta. Então, se você está aí no Brasil e não conhece aqui, Parramatta é um bairro aqui de Sydney, é uma região aqui. E tem um time de futebol lá e o Thiago, velho, é o dono do time. O cara, marca gol todo jogo, enfim, é craque de bola. Então, pra vocês verem que aqui a gente tem até todas as condições, jogar bola, enfim, empreender, fazer o que a gente quiser. Fala aí, Thiagão, bem-vindo mais uma vez, cara. Queria que você se apresentasse um pouco pra galera, falasse quem que é o Thiago, como é que o Thiago caiu aqui nessa Austrália, do que veio, como é que você foi parar no Inter Parramatta, a maior contratação do ano, depois do Bobô no Sydney FC. E é isso aí, cara, bem-vindo. Legal. Primeiramente, é um prazer estar participando desse podcast aqui com vocês. Eu acho que eu costumo dizer que eu prefiro esses bate-pronto, né? Esses bate-papos no qual a gente consegue captar bastante conhecimento, e costumo dizer que assim, não é através de questionamento e sim através de boas perguntas que nós teremos aí um bate-papo bem legal. Vamos lá, quem é o Thiago, né? Na verdade, você fez um resumo, né, do que basicamente eu faço profissionalmente, mas eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas e negócios, né? Não é à toa que eu trabalho com business. E tô me sentindo um pouco, na verdade, aqui encurralado na parede, porque esse maestro aí... Não, pô, tá de sacanagem. Eu acompanho no Instagram lá, pô, todo final de semana é gol, pô. Não tem como, tá carregando o time nas costas, pelo menos. Na verdade, assim, tudo que eu vou falar aqui, baseado na minha experiência, eu tento fazer uma simulação e na verdade, um engajamento com esportes. Então, legal. Eu vou chegar um pouco na questão dos desafios, o porquê que eu faço esporte, apesar de ter que emagrecer, né, que eu tenho alguns quilos aí. Então, é legal você comentar do time, né, do Inter Parramatta, e eu vou dizer por que eu voltei a jogar futebol. Mas vamos lá, Thiago Lima, muito prazer. O porquê Austrália? Por que Austrália? No Brasil, eu costumava trabalhar, tive diversas profissões lá, mas as minhas últimas, antes de vir para a Austrália, foi trabalhando em banco, né, que sempre foi algo que eu queria, né, como menino, que eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade. Eu via todas as vezes que meu primeiro emprego foi como office boy, então todas as vezes que eu ia aos bancos, eu perguntava para eles como que eu poderia fazer parte do processo seletivo para trabalhar em um banco. E foi assim que eu estudei administração, por paixão mesmo, não como passatempo. Sim. Muita gente que estuda administração fala assim, eu queria fazer engenharia, mas eu vou fazer... Não consegui, não deu certo, eu vou fazer administração. Não, eu sempre estudei administração realmente porque eu sempre gostei. E por não ter pessoas de negócios na família. Eu acho que esse foi um dos primeiros gatilhos aí desde criança. E meu primeiro trabalho, na verdade, com 13 anos foi em uma farmácia. Então eu sempre tive esse lado comercial de vender coisas, e iniciei vendendo remédio, né? Não tem muita gente que sabe disso, nós estamos aqui, muita gente assistindo, é importante comentar. Então, eu fiz essa introdução porque a Austrália surgiu a partir do momento que fui desafiado no Brasil. Eu trabalhei em 2 bancos no Brasil, bancos conhecidos, renomados, os Banco Santander e o Banco Unibanco. E quando eu trabalhei no Santander, eu tive um desafio que eu participei, eu fui convidado para ser um futuro diretor do banco, no qual a seleção é um pouco difícil, tem que ser convidado para essa vaga por 3 diretores no mínimo, e ter uma performance acima de 5, que eles dizem, né, que é de 0 a 7. E eu fui convidado, só que assim, resumindo um pouco a história, eu passei por 10 entrevistas e eu reprovei na 10ª. Eu reprovei na 10ª, com probabilidade de participar no próximo ano, porém eu reprovei porque eu não falava outro idioma.
E essa vaga era para ser um futuro diretor do banco, e nós seríamos mandados para a Espanha ou Estados Unidos. Então, tipo num processo de treinamento, assim. De treinamento, exatamente, por 3 meses. Depois voltava para o banco com um futuro diretor de alguma área específica. E aí a necessidade de ter do inglês fluente ali, o mínimo comunicável, né? O mínimo comunicável. E na época, eu me orgulho muito de ter começado a estudar, ter ido direto para a faculdade. Então, eu entrei na faculdade com 17 anos e me formei com 21. Aos 21 eu entrei direto no MBA. Então, quando eu participei dessa vaga, eu já estava estudando MBA. Só que eu não tinha a questão do idioma. Então, foi aí que nós, por ser uma pessoa da área financeira, que eu estudei finanças, né? Como MBA, eu e minha esposa, nós sentamos, fizemos uma análise de qual lugar seria, quanto rápido isso seria, qual seria a linha de aprendizado de um outro idioma, que no caso foi o inglês. E nós chegamos a uma conclusão que estudar no Brasil seria um pouco mais barato do que comparado com estudando fora. Porém, estudar fora, né, é óbvio que você vai ter a percepção, você vai conhecer o país, você vai ter aquela vivência prática que não tem como explicar se você estudar esse idioma no seu país de origem. Então, foi daí que surgiu a ideia de Austrália. Foi esse o pontapé inicial. Daí nós iniciamos um processo de avaliar agências, enfim, e na época minha esposa estava terminando, namorada na época, estava terminando o MBA e ela tinha algumas amigas que queriam ir para fora, Canadá ou Austrália, e acabou que elas já estavam pesquisando algo, já para assinar contrato. Eu me lembro como se fosse hoje, agosto de 2008. Me lembro como se fosse hoje. Nós fomos essa agência que as amigas da minha esposa, namorada na época, já tinham feito a pesquisa para vir para a Austrália, já tinha cotação. Nós fomos para entender o processo e acabei que já deixei um cheque assinado, comprando uma passagem aérea no mínimo, e depois eu decidi o curso. Então, ou seja, de agosto de 2018 até novembro, eu tive que tomar uma decisão rápida, porque dia 15 de dezembro de 2008 eu peguei o voo e vim para a Austrália. Caramba! Foi bem assim, foi bem rápida a decisão. Nós já sabíamos o que queríamos. Porém, se vocês fizerem, vocês vão notar que eu vou fazer um comparativo muito grande, 12, 13 anos atrás e agora. Naquele momento, não sei se vocês lembram, em 2008, 2009, final de 2008, início de 2009, estava acontecendo uma crise também. Sim. Né? Crise mundial. Verdade. Do GFC, né? Que aconteceu nos Estados Unidos. Então, assim, não foi um momento fácil. Né? Primeiro, nós não falávamos idioma. Cheguei na Austrália, eu não falava nem oi em inglês. A gente costumava dizer que quando saía de casa a gente tinha que tirar o relógio, porque as pessoas perguntavam o horário, eu não sabia responder o horário. Não sabia responder o horário. Tem algumas situações bem interessantes de trabalho. O meu primeiro trabalho, por exemplo, que eu fui procurar o trabalho, nós conhecemos umas pessoas que já estavam aqui há alguns meses, eles me ensinaram a falar uma frase, que eu estou à procura de trabalho, I'm looking for a job. E era a única coisa que eu sabia falar. Boa! E aí eu me lembro como se fosse hoje, que eu cheguei num car wash em DUI, num lavar rápido, e cheguei e falei essa frase pro cara, I'm looking for a job, e o cara falou, só espera um momento. E eu fiquei parado, porque eu não soube o que ele respondeu, né? Eu sabia essa frase. Mas você viu que ele deu uma atenção, né? Vi que ele deu atenção. Daí ele retornou com uma outra pessoa, só que quando ele retornou eu fiquei tão, assim, impactado que ele entendeu o que eu falei. E eu fiquei ao mesmo tempo com medo, que eu corri. Eu corri, aí minha esposa estava esperando, mas eu falei, o que aconteceu? Eu falei, o cara... Entrevista rápida. O cara veio falar comigo. E eu não ia saber responder. Eu só sabia falar, I'm looking for a job. Então isso é uma das situações iniciais aí que faz... na verdade, eu sempre lembro porque impactou positivamente. Até coisas que eu vou comentar aqui com relação à atitude, né, do ser humano e o que você deve fazer para alcançar um objetivo em comum e diretrizes, né? Isso aí que você estava falando do que aconteceu contigo, cara, e eu acho assim, isso é muito... Porque até quem vem do Brasil e fala... Porque tem muita gente aqui que fala, pô, meu inglês é intermediário e tal, mas a hora do vamos ver, cara, você fala, caramba, o negócio muda, assim.
E eu me identifico muito, cara, porque acontecia muito isso comigo também quando eu cheguei aqui. Tipo, cara, eu evitava falar com pessoas, eu evitava, tipo, como é que eu vou dizer? Sei lá, eu tinha que ir no 7-Eleven comprar um café. Não, café você ainda vai lá na maquininha sozinho, mas quando você precisa ir comprar, pedir uma informação, era muito difícil isso. Mas eu acho que o importante é o que, igual se diz, a situação positiva, o te tirar da zona de conforto de maneira positiva, que isso porque depois viram histórias, que é igual a gente tá aqui batendo papo, tipo, se divertindo, dando risada. Eu lembro do meu primeiro emprego, cara, que eu não sabia o nome das ferramentas. E eu trabalhava como gardener, né? Eu era gardener e eu não sabia o nome das ferramentas. E aí o meu chefe chegava pra mim e ele me pedia, tipo, então ele falava, cara, eu quero blower e, sei lá, o whippersnipper, que é tipo o assoprador e a roçadeira ali, né? E, cara, eu voltava, tipo, com uma pá e a escada. E o cara ficava louco. E ele falava pra mim assim, meu Deus, o que eu faço contigo e tal. E assim, só que é uma situação que ou você tá lá pra você aprender, entendeu? Tipo, não tem como... Vou falar pra você, vou te preparar pra uma entrevista de gardener. Ó, isso aqui aí... Cara, não tem como. Você tem que vir, você vai ver... Como aconteceu do gardener, podia ser qualquer outra profissão. E podia ser qualquer outra situação, enfim. Mas eu acho que são nessas pequenas cutucadas que a gente toma, que são os primeiros insights que a gente tem aqui, que faz a gente começar a evoluir de fato, né, cara? E é engraçado, porque depois você fala, putz, eu sofri tanto que era só aquilo, sacou? Tipo, putz, e fica uma coisa gostosa. E aí você começa a quebrar essa barreira, né, vamos dizer assim. Mas... E aí continua. E aí você chegou e foi nesse Lava Rápido, saiu correndo e depois como é que foi a sequência? Eu tô rindo aqui que tem uma situação parecida com a sua, que é a continuação da história, né? Então, lá atrás, a questão era a sobrevivência, né? Desculpa te interromper, mas era isso que eu queria saber, assim. A crise que você pegou aqui, tá, assim, o que você enxerga hoje do que a gente vem passando aqui. Tá sendo igual? Porque hoje aqui, por exemplo, assim, tá sendo uma crise assim, de saúde pública mundial, mas em compensação para nós que estamos aqui, assim, imigrantes, ou na tentativa de, torna-se um dos, talvez, um grande momento oportuno para quem já está aqui. Então é isso que eu queria entender, tipo, naquela época, teve essa mesma situação ou era diferente? Pergunta interessante, porque você faz boas perguntas. Imagino. Que saem os bons conteúdos. Eu acho que, na verdade, a crise ela tá um pouco diferente economicamente, se dizendo, mas eu acho que o outcome, o resultado disso, fazendo um comparativo lá de 2008, 2009, o que eu faço comparativo hoje, até em sala de aula, é que eu conheci a Austrália, economicamente dizendo, após uma crise mundial, né? E o que é essa Austrália após uma crise mundial para um imigrante? Eu consegui ver o quanto eles valorizam mão de obra aqui na Austrália e vocês tendo uma direção técnica, por exemplo, na época, qualquer hairdresser, né, um cabeleireiro ou um head chef que fazia um curso de chefe, um curso para ser um chefe de cozinha, assim que ele terminava o curso dele, ele já tinha uma pathway, um caminho para a residência direto. Isso porque depois da crise tinham poucas pessoas no país, o país já estava se desenvolvendo novamente, e eles precisavam continuar rodando os setores principais da economia, que é no caso da parte de hospitality. E não é algo que está acontecendo diferente hoje. Hoje, na verdade, esse problema nunca aconteceu, é uma novidade para todos, e é uma questão mais de adaptabilidade, né? Adaptability. Então, a mensagem que eu posso passar aqui é que, assim, façam o que vocês estejam fazendo com foco, porque depois da tempestade virão durante a tempestade já estão aparecendo diversas oportunidades para todo mundo. Só que você tem que estar num caminho, né? Aquela coisa que o ser humano ele é multitasking. Ser multitask existe. Você fazer algo, falar ao mesmo tempo que está bebendo uma água, você consegue. Mas você vai conseguir fazer os dois bem? Não.
tá? Então, assim, seguir a direção. Hoje em dia tem muita informação disponível, então, e ficar de olho na oportunidade de trabalhar para isso. Que eu faço sempre um comparativo com o esporte. No esporte, existe o primeiro time que é campeão e o time que chega por último, e o que está no meio da tabela. Vamos supor, vamos colocar aí um nadador, né? Um cara que faz, que é um esportista na natação. Ele tem que treinar demais para conseguir chegar a 1 milímetro de distância do segundo colocado. O que vai fazer a diferença dele é no percurso, é na dedicação que ele vai ter durante esse trabalho, né? O quanto realmente ele quer performar, certo? Então, eu acho que fazendo um encaixe junto com crise e oportunidade, depende muito do que você espera em alcançar, né? A dedicação. Qual é a sua dedicação com relação ao que você quer alcançar? E aí, fazendo um link, eu falo muito sobre atitude, né? Atitude positiva, que as pessoas se diferenciam através da atitude. Eu até vou falar um pouco de uma viagem que eu fiz há 2 anos atrás, em 2018, que eu viajei por 1 ano, que eu falava muito sobre atitude positiva. Qual que era a diferença de uma pessoa que está realmente fazendo acontecer e de um que só tem a ideia. Realmente aquele cara que ativou aquilo, né? Através da atitude. Hoje, fazendo todo um contexto e fazendo reflexão disso, existe um passo, um step behind, um step anterior à atitude, que é a questão da força de vontade. E não adianta nada você estar lá querendo ter nossa atitude positiva, é a questão da motivação também. A motivação, ela vem antes ou vem depois? A motivação vem depois de um ato de vontade. Se eu estou pesado, eu quero perder peso, através das minhas caminhadas pequenas, eu vou começar a correr. E aí daí vai vir sua motivação. A motivação que muitas pessoas pensam assim, não, mas eu não estou motivado hoje para ler. Mas se você começar a ler um parágrafo, você vai... Se ler uma frase, você vai ser estimulado, né? Você vai ser estimulado por aquilo. Eu penso, pegando esse link, eu sempre até falo muito disso também, que assim, eu gosto de conversar sobre isso, porque exatamente, é o processo, né? Tipo assim, o processo é o que mais importa. Tipo, a gente fica olhando o alto da montanha, só que a gente esquece que, cara, eu preciso dar o primeiro passo aqui, senão eu não vou escalar essa montanha nunca. E às vezes a gente coloca muitas barreiras antes de começar a escalar. Então, eu tenho uma frase que eu falo muito para as pessoas, assim, o feito é muito melhor do que o perfeito. Porque o perfeito, você chega à perfeição. De tanto que você vem fazendo. Tipo, você vai demandando o exercício constantemente. Lógico que você tem que levar um pouquinho de jeito, você tem que gostar do que você está fazendo, etc. Mas você chega lá, né? Então, assim, eu também vejo muito isso. Às vezes a gente tem uma ideia, vislumbra aquele negócio, e aí já imagina aquele negócio, assim, no auge. E esquece que, tipo assim, cara, eu não vou chegar, assim... o auge não vai ser ali amanhã. Tipo, sei lá, que você tem uma loja. Você não vai abrir a loja... Caramba, no primeiro dia você já vai ser a loja que mais vendeu da história, ou a melhor loja, enfim. Você vai ter um caminho para isso. E eu acho que isso é muito fera, é muito legal, porque você tem que ter isso. E aí você gera a sua motivação nisso, porque eu acho que é legal quando você vê acontecendo, né? Pô, era uma ideia, agora eu já fiz a primeira ação, tô indo para a segunda. E como é que você faz isso? Se manter. Tipo assim, como é que... Lógico, o primeiro passo, ok. E a sequência, tipo, disso assim, ó. Ou você planeja antes. Dá uma dica aí. Na verdade, é um assunto interessante. Aqui, até fazendo um vínculo agora com futebol, né? Eu fiz uma viagem, enfim, saí muito fora do meu peso ideal. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de esporte de alta intensidade. Então, eu vou falar um pouco sobre triatlo. E fazendo um link agora bem preciso com relação ao futebol. Por exemplo, como que eu faço? Até se você brincou. Nos últimos 6 jogos eu fiz gol nos últimos 4. Eu fui desafiado a jogar de atacante. Mesmo estando um pouco pesado. Né? Além comparado com os outros atletas lá. Então o que eu fiz? Eu me condicionei a uma situação de alta performance. O que é isso? Eu sempre faço isso e eu vou fazer um vínculo com business também, com negócios.
Eu sei que existem jogadores melhores que estão no banco de reserva esperando uma oportunidade, eu jogando para uma outra categoria, e nós temos lá duas divisões. Eu sei que se eu não performar no mínimo o meu básico na posição que eu estou jogando, eu vou perder aquela posição. Então eu penso na jornada, né? Penso na jornada. Qual que é a jornada do Thiago? Eu tenho uma meta todo jogo, que é fazer no mínimo um gol. Se eu continuar fazendo gol, eu vou levar o time à vitória ou não. Agora, se eu estou jogando uma posição que eu tenho que fazer isso, a minha posição ali é score, e eu não estou fazendo, é claro que vai acontecer de eu perder aquilo, a oportunidade. Então, isso acontece muito em business. Então, eu me faço um exercício de condicionamento mental, de que não só fazer o gol durante o jogo, eu tenho que estar preparado para o jogo no sábado. Então, assim, eu por dar aula no período da noite, o time ele treina de terça e quinta. E todo mundo, a maioria do time vai treinar às terças e às quintas-feiras. Eu não consigo ir. O que eu faço? Eu treino todo dia no mínimo 1 hora. Condicionamento físico, treino fortalecimento das pernas, porque eu estou acima do peso, eu posso machucar porque o jogo é intenso. Então eu me preparo. Eu fiz alguns testes. Teve semanas que eu fui jogar 5 dias, que eu fui treinar 5 dias, e minha performance foi muito boa. Teve semanas que eu fui treinar 3 dias, já não foi legal. Mas mesmo assim eu fiz o gol. Então eu cheguei naquele objetivo. Só que eu já sei o que eu tenho que fazer para os próximos para melhorar. E eu sei que cada vez mais que eu fizer isso bem, e a intensidade aumentar, eu vou cada vez melhorar, e não só para o Thiago, e sim para um time inteiro. Um trabalho em conjunto. Um trabalho em conjunto. Então essa questão do condicionamento mental e saber o objetivo, onde você quer chegar, e também tá rodeado de pessoas que te elevam, tem um bom treinador que te dá aquela oportunidade de você alcançar o que você está procurando. Isso é muito importante. Mas assim, quando você diz condiciona minha mente, o que você quer dizer com esse condicionamento? Por exemplo, a parte física, ok. Você fala assim, vou acordar todo dia, vou correr 4 km. Beleza, você condicionou ali. Como é que você condiciona a tua cabeça para, por exemplo, assim, primeira bola do jogo, o cara deixou você na cara do gol, ela bateu na tua canela, escapou, saiu, e você fala assim, calma, vamos pra segunda. Você já não, ali na primeira que você errou, você já, assim, putz, não vou conseguir. Como é que você se prepara isso pra você falar, não, eu sou invencível, cara. Eu vou chutar 10, uma vai entrar. E você acabar o jogo, você chutou às vezes 4 e uma entrou. Então, tipo, como é que você mantém a cabeça nesse objetivo? Como é que você consegue equilibrar a ansiedade do jogo, ou a cobrança, ou a sua própria cobrança? Tipo assim, putz, cara, eu ainda não tô na condição ideal e é mais fácil fracassar. E você não se entregar, e você fala, eu vou virar isso. Não, essa pergunta é muito legal também, porque a gente vai conseguir fazer um vínculo aqui, para quem está nos ouvindo, com concentração e foco, né? Que nos dias de hoje falta muito. Eu sempre fui uma pessoa que achei difícil meditar. E sempre fui aquela pessoa que, com várias outras, pensam que meditação você tem que se desligar do mundo. E eu acho que o pensamento é ao contrário. Eu não sou um expert em meditação, só que hoje eu consigo me concentrar e ter foco naquilo que eu quero para aquele momento. Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que quando eu faço uma concentração antes do jogo, que é essa tarefa toda durante a semana, avaliando minha performance, quanto tempo eu corri, enfim, porque eu estou já me condicionando a fazer isso. Se eu não faço, eu me sinto mal. Então, eu já me condicionei uma semana anterior que eu vou correr 10, e na semana seguinte eu sempre vou aumentar 2 km. 2 km, 2 km. É isso que eu sempre faço. E durante o jogo, cada jogador tem uma posição. Isso não é diferente dentro de um negócio, dentro de um business, né? Por isso que eu gosto muito desse exemplo. Eu faço uma meditação, qualquer um pode estar falando comigo. Eu presto atenção no direcionamento do coach, o que ele vai querer, porque ele é uma divisão nova. Eu não conheço os times, então eu ativo o meu active listening, a minha parte de escuta, né, de prestar atenção, como é que ele quer que o time jogue taticamente, e dali, 10 minutos antes de
de começar o jogo, até os meninos brincam comigo, né, que eu tô flutuando, porque eu desconecto. Eu sei que eu sei que eu tenho uma missão, eu sei que eu tenho um target, eu sei que eu tenho uma meta a ser alcançada, que é a vitória. Eu sei que naquela posição o que eu tenho que fazer é gol. Então eu avalio, eu olho o estereótipo do zagueiro, que vai estar me marcando, mesmo que eles troquem, eu visualizo o time fisicamente. E eu me condiciono a quê? Mentalmente. Todas as bolas que eu recebi, independente do erro, né, sempre está continuous improvement, né, sempre está melhorando. Então, assim, eu nunca demonstro o meu melhor movimento nos 15 primeiros minutos do jogo, até eu me aquecer. Porque senão o zagueiro vai se condicionar e vai saber que eu faço aquilo sempre. E você já deu a sua melhor cartada de cara. Já dei a minha melhor cartada de cara. Então, eu sempre aqueço, passo muito bem a bola no começo dos 15 primeiros minutos e depois eu começo ataque sem parar. Toda vez que eu chego, a bola chega, ataque individual ou ataque passando a bola por algum... Aí depende da situação do jogo. Depende da situação do jogo, mas é isso. Porque eu sei que o meu target é o gol. E todas as bolas que eu chuto tem que ser em gol. Se eu tô errando, eu me concentro de novo. Falo, não, Thiago, conversa comigo. E eu tenho que acertar aquilo. E isso não é diferente nas minhas tarefas diárias, nas decisões que eu tenho que tomar com relação a negócios, né? Eu acho que é muito importante esse vínculo, essa conexão com algo que te faça bem, que tá comprovado cientificamente que esporte ativa várias coisas boas na sua criatividade, na sua determinação, na sua atitude, enfim. Aí você cria um padrão já, né? Da tua forma de pensar. Que aí depois que você tem esse padrão criado e você vê que ele dá certo, por exemplo, numa coisa, você vai testando ele em outras e ele vai dando certo, você vai mantendo. E isso você vai te reforçando e até acho que é uma questão de te ajudar em autoconfiança, né? Porque você fala, cara, o padrão aqui tá dando certo, eu vou só seguir. E aí a gente volta naquela questão da motivação, que isso vai acabar gerando uma motivação para ti como consequência, porque vai fazendo a coisa funcionar, e o negócio vai. Mas, cara, voltando para a questão de business agora, falando exatamente só do business, você falou já algumas vezes aqui na conversa da tua viagem, que você passou um período de um ano viajando. E, cara, conta um pouco para nós, assim, o que foi essa viagem? Foi uma viagem só de business? Qual que foi o seu objetivo maior? Ou você, tipo, falou, cara, putz, não tô aguentando, foi tipo meio que o que acontece com a maioria das pessoas que dá meio que um burnout, o cara fala, não aguentam mais, eu preciso viajar, e foi, ou não, foi uma coisa planejada e você falou assim, não, cara, eu vou e meu objetivo final é voltar com isso de conhecimento, enfim, como que foi, e por onde você passou, o que deu, o que fez? Na verdade, assim, só pra gente fazer um link, eu tô até olhando o horário aqui, acho que nós temos ainda tempo suficiente. Ixi, a casa é sua, a gente pode ficar aqui até amanhã. Eu acho interessante fazer um link para quem está nos ouvindo com relação a essa transição, né, de trabalhando sobre emprego na Austrália, o aprendizado. O meu objetivo sempre foi, como eu disse lá no início, né, minha maior frustração no Brasil foi que eu reprovei numa situação de emprego e eu vim parar na Austrália. Meu objetivo na Austrália sempre foi aprender o idioma ou encontrar um trabalho na minha área. Nunca foi assim, inicialmente ficar na Austrália, né? Eu achei interessante comentar, e eu vou fazer o link com a viagem, que foi o quê? Eu passei, depois de ter trabalhado sobre emprego, tinha dias que eu trabalhava em 4 empregos diferentes, né? Cara, eu preciso fazer esse link aqui. Fala um pouco do que você já... Cara, que a gente vê a história de todo mundo que vem aqui, a gente sempre pergunta isso. E eu acho importante a gente reforçar, porque é um caminho natural. Tem a galera, cara, você quer vir do Brasil já com isso e tal, é possível? É também, não é? Mas, cara, se às vezes você não tem um idioma que te ajuda, ou você precisa se qualificar mais, precisa entender. Eu, por exemplo, fiz a escolha de vir primeiro, assim, melhorar o idioma, entender como que é o mercado, para depois me posicionar. Então, assim, é muito pessoal isso. É de cada um. Mas grande parte vem e cai porque você precisa sobreviver. Aqui, você sabe, as contas são semanais, tudo aquela velha história. Cara, fala um pouco do que já passou por ti, assim, o que você já precisou fazer
nessa luta, nessa batalha aí? A questão da necessidade, né, Lucas? Então, eu costumo dizer assim, um exemplo bacana, que no início muitas pessoas vão se conectar conosco aqui agora. Teve um momento da minha vida aqui, depois de 7 meses de Austrália, que você precisa renovar seu visto. Sim. E para ficar só 6 meses na Austrália e decidi ficar por mais um ano, e aqui estou há 13 anos quase, né? Então, assim, não existe o certo e o errado, existem muitas lições muito boas que eu tenho no passado, mas teve uma ocasião que em uma semana eu tive uma meta, eu precisaria de $3.000 para complementar o dinheiro que nós já tínhamos para renovar o visto. E naquela época era um pouco complicado encontrar trabalho, porque, como eu disse, nós estávamos saindo de uma crise, né? Na verdade, a crise mundial. Então, nessa semana, de segunda a segunda, particularmente, eu fiz trabalho saía de casa às 5 da manhã, trabalhava até às 3 da tarde como pedreiro, saía como pedreiro, trabalhava num restaurante, saía às 3, entrava às 4h30 no restaurante, que era uma pizzaria em Manly, trabalhava na pizzaria das 5 às 11 da noite, e depois das 11h30 eu ia para um pub que ficava aberto à noite para ser runner, recolher os copos, enfim, e eu fiz isso a semana inteira. 3 trabalhos durante a semana inteira, no qual eu dormia ali por volta de 4 horas só, mas eu consegui o dinheiro para renovar o visto, né? E entre outras ocasiões que eu digo aqui, que eu passei por várias profissões, oportunidades, eu fui chefe de cozinha também, trabalhando em cozinha industrial e comercial, né? Na comercial eu trabalhava fazendo pizza, e aprendi a fazer pizza, hoje é um dos meus hobbies, né? E também já cheguei a ser até design gráfico, né? Chegou uma época que eu estava de saco cheio de trabalhar na área de restaurantes, e aí apareceu uma oportunidade de um amigo chamado Diego, que estava trabalhando numa gráfica, e aí ele convidou e falou: olha, Thiago, só fala que você sabe fazer isso, isso e isso, que o resto eu vou te treinar. E foi isso. Fui para entrevista, falei aquelas palavras básicas ali, as palavras-chave, né, da entrevista, fala isso, fala aquilo. Sempre um amigo vai te ajudar. Sempre, isso é verdade. Vai te ajudar. E eu quis mudar de carreira, então acabou que eu entrei numa gráfica que hoje em dia os grandes mercados aqui, né, Kohl's, Woolworths, Aldi, eles faziam os painéis, né, do mercado nessa gráfica, e hoje quando eu entro no mercado tem trabalho meu ali feito, entendeu? Isso foi algo que eu aprendi a fazer aqui também, como, por exemplo, instalar a janela, colocar piso, carpete, taco de madeira, aprendi também, reformar a piscina, entre ser faxineiro, né, motorista também, já fui motorista, já fui garçom também. E assim, o que você tira de lição aí disso, cara? Assim, você olha pra trás hoje, vê tudo isso, e assim, o que isso representou pra ti? Sei lá, você pode falar, cara, não representa nada, foi um saco, e tudo bem também, porque é isso que a gente tá falando, não tem certo ou errado. O que você acha? O que isso diz pra você, assim, hoje, você olhando pra trás? Pelo contrário, eu acho que eu digo que isso fortaleceu minha fundação, fortaleceu a estrutura, porque eu vejo muitas pessoas cometendo esse mesmo erro. Eles querem acionar, eles querem chegar numa indústria, mas não tendo a experiência local, né? A cultura, que é um país diferente, é um outro idioma, são outros hábitos, enfim. E acontece que você precisa passar por certas situações para conhecer como o país funciona. Então, sou super grato de tudo isso que aconteceu. E o principal resultado de tudo isso é realmente saber como o australiano pensa em diferentes indústrias. Porque aí eu vou fazer o jump, né? Eu vou dar o pulo aí. O pulo do gato. Aconteceu o quê? Eu queria trabalhar na minha área de formação, né? Eu sempre fui a área financeira. E eu falo isso a maioria dos podcasts que eu participo, porque acho que sou super orgulhoso, né, dessas tentativas e erros que acho que todo mundo deve passar, que hoje em dia está um pouco mais acessível para as pessoas, né, por causa da tecnologia. Mas na época, quando eu quis fazer essa transição do subemprego para uma área, trabalhar realmente na minha profissão,
Eu passei por 256 entrevistas. Aqui já? Aqui na Austrália. Até conseguir encontrar o meu trabalho. Mas isso foi bom por causa do condicionamento. Você vai ganhando condicionamento físico, você vai treinando, você vai... É parte do processo. Faz parte do processo, exatamente. Você precisa saber como que as pessoas recrutam aqui para chegar num sim, né? E existe aquele famoso ditado, né? Que a gente aprende muito com os erros. Mas, na verdade, a gente aprende depois da primeira vez que a gente acerta. Né? Porque se você não tiver o sim, como você vai saber que você acertou? Né? Sim. Então... É difícil. É difícil. Então, você dá continuidade a um processo é interessante, mas a partir do momento que você tem o sim, você sabe se você for bem sucedido nesse processo ou não. Às vezes pode ser que não aconteça, né? E aconteceu que eu fui para uma entrevista e aí que vai, acho que uma dica bem legal pro pessoal: nunca desista dos seus sonhos. E seja direto ao ponto. A partir do momento que você ganhou essa experiência, quando você chega aqui, não sabe, muitos sabem que você vai para uma entrevista de emprego como estudante e as pessoas falam, mas a gente não oferece o famoso patrocínio, né, o sponsorship, ou a gente não tem uma opção para você trabalhar mais de 20 horas, que essas coisas estão mudando agora. Mas existe um gap muito grande da empresa que está procurando para o profissional qualificado. Existe um buraco no meio aí. E esse buraco quem vai descobrir vai ser só você. Então, se você não tentar, você nunca vai saber se aquilo vai ser possível ou não. Então, eu digo que eu fui transparente na 257, entrevista 257. Eu consegui meu trabalho porque eu estava preparado para aquilo. Esteja sempre preparado, né, para o que vai acontecer. E eu consegui um trabalho numa empresa que se chama Pepper Money, que é uma empresa que oferece crédito imobiliário. Hoje em dia, crédito em geral para pessoas que querem comprar algum ativo, né? Um imóvel, ou um carro, ou até pegar dinheiro para investir no business. E eu digo que eu fui bem sucedido nessa entrevista porque desde o momento 1 que eu sentei na mesa para conversar com 3 pessoas que estavam me entrevistando, eu falei: olha, pessoal, bom dia, meu nome é Thiago, eu estou aqui para fazer uma entrevista com vocês. Eles já sabiam do meu caso, mas eu falei: olha, eu não quero que vocês percam o seu tempo nem o meu. Eu vou direto ao ponto. Eu sou um estudante, eu só posso trabalhar 20 horas. Eu já fiz 256 entrevistas e sempre quando eu chego no final é um não por causa de algo terceiro, né? Um visto que não dá, ou a ocupação que não tem uma vaga, né, para trabalhar integral, enfim. Uhum. Então eu quero saber de vocês se eu posso dar continuidade aqui ou se vocês querem dar por encerrada essa entrevista. Aí o diretor... Isso de cara. Foi assim, cartão de visita. Cartão de visita. Aqui tá. Esse sou eu. Aí um dos diretores pegou: não pode continuar. Aí comecei a falar sobre a minha história aqui, enfim. Uhum. E por que eu queria realmente trabalhar nessa área. E aí acabou que eles me deram um mês né, um mês esperando ali a decisão da vaga. Mas eles me contrataram. Eles falaram o porquê, eles gostaram do meu posicionamento, da minha atitude, de ser direto ao ponto, enfim. Aí, quão preparado eu estava para aquela entrevista. Eles perguntaram: mas quanto tempo você se preparou? Aí eu falei, né, toda a trajetória. Eu acho que isso é importante para quem está nos ouvindo aí, ter esse preparo, procurar profissionais da área, né, preparar seu currículo adequadamente e teste. Mesmo que vocês tenham um bom emprego, vá para o mercado saber o que está acontecendo. Sim, super válido, também acho. Super válido. E aí daí... Meio design thinking, né? Tipo, isso daí. Até nisso dá pra gente aplicar. Exatamente. E as coisas só começaram a dar super bem depois daí, porque eu estava quase para ir embora da Austrália. Caramba. Tava quase para ir embora da Austrália. Quando aconteceu isso, você tinha quanto tempo de Austrália? Quando aconteceu isso, eu tinha... Tipo, isso era 2000 e quanto, assim? Você chegou em 2008? 2012. Quando aconteceu isso. Eu acho que é meio que o que eu percebo é meio que o deadline meio que padrão. 4 anos, 4, 5 anos. Tipo, se chegou e não deu nada, a galera começa a pensar já em... Exatamente. E daí, antes de ir embora, eu sempre tive vontade de ser um professor, que eu gosto de fazer esse link antes de fazer o link da viagem,
Porque foi que eu descobri minha paixão aqui na Austrália. Então assim, isso tudo foi antes de você viajar? Isso tudo foi antes de eu viajar. Tá. E aí o lance de ser professor? O lance de ser professor foi que quando as coisas estão indo bem na sua vida, você está preparado para aquilo, vão aparecendo outras oportunidades ainda melhores. Que aí vai instigar o seu dom de tomar decisões. Sim. E vão vir diversas oportunidades uma em cima da outra. E foi isso que aconteceu. Eu estava num processo de transição de visto, então eu precisava decidir o que eu ia fazer. Então eu decidi fazer um PhD, um doutorado em economia. E aí eu procurei algumas universidades e eu fui atrás de um supervisor. E eu encontrei um rapaz, o Mariano, na University of New South Wales. E aí eu marquei uma entrevista com ele. Nessa entrevista a gente bateu um papo, ele foi bem direto ao ponto, ele fez uma pergunta. Bate-papo, papo vem, ele falou assim: Thiago, gostei da sua experiência. Você gostaria de ser professor um dia? Aí eu falei: mas por que você está perguntando isso? Ele falou: não, porque o latino, a pessoa que vem da América do Sul, ele tem a experiência dele é muito boa. Aí eu falei: me explica um pouco melhor. Aí ele falou: porque vocês lá, ele também é argentino, né? Vocês estudam e trabalham ao mesmo tempo. Você não é aquela pessoa que só estuda, né, período integral, e depois arruma uma oportunidade no mercado de trabalho. O latino, né, o profissional da América do Sul, como nós brasileiros, nós temos essa oportunidade de estudar período integral, né, das 9 às 5, e depois ir para a faculdade à noite. E isso foi um diferencial. Ele falou: gostei muito da sua experiência, você ter trabalhado em banco novo, você ter terminado o seu mestrado novo, e nós temos oportunidades aqui. Eu estou à procura de um cara que tenha a experiência que nem você tem, mas eu não acho. Aí eu falei, a ficha não caiu. Naquele momento ele fez uma proposta assim: você seria um professor aqui? E a Universidade de New South Wales é uma das maiores, né? Sim, sim. Na Austrália. Sim. O ranking aí deve estar em terceiro ou quarto. O G8, né? O G8 aqui das universidades. Sim. E eu fiquei pensando, eu falei, legal, aceitei a proposta. Então naquela época eu estava de férias no trabalho, que foi uma sorte também, que eu consegui trabalhar na minha área, trabalhando na Pepper, e ao mesmo tempo comecei a dar aula à noite, uma vez por semana. E eles fizeram um teste, eles me deram 30 alunos no primeiro semestre ali, pediram se eu queria dar continuidade, e acabou que eu tenho relacionamento com eles até hoje, porque era uma vaga casual, né? Uma universidade muito boa, e acabou que no segundo semestre eles me deram 300 alunos. Uau! Então assim, aí começou a cair a ficha assim: o Thiago veio aqui para ser um aluno e virou um professor. E daí que começou a criar aquela paixão com o mercado de educação, e eu comecei a identificar alguns gaps no mercado de educação, que todos sabem que o mercado de educação está um pouco arcaico, né? E está havendo muitas mudanças aí hoje por causa da pandemia, né? Tá ajudando a acelerar isso. Sim. Bom. E aí eu comecei a estudar um pouco do mercado vocacional. Eu dei aula por muito tempo na SW, tive um relacionamento assim direto até 2017. Eu tive que parar um pouco para ter um foco maior em outros projetos, mas sempre tive um relacionamento com eles, como eu disse até hoje, eles me convidam para dar aula lá. E aí eu comecei a identificar que eu acho que eu estava no lugar errado. Não sei se você tem alguma pergunta, mas assim, identificar o erro da educação, porque eu percebi que alguns alunos, a maioria dos alunos investem muita grana num curso, e às vezes não para satisfazer eles próprios, mas os pais, e uma questão de visto também, né, aqui na Austrália, e muitos alunos me procuravam fora da aula. Então, ou seja, na aula eles estavam lá para aprender algo e passar num teste, e acabou por ali. E me chamou muita atenção porque eles eram diversas horas fora da sala de aula, me perguntando de negócios, muitos alunos daqui, da Europa, chineses, da Ásia, né, me perguntando: mas meu pai quer trazer um business para cá, o que eu faço? E eu comecei a dar dica, porque eu também estudei contabilidade aqui, fiz faculdade aqui também.
e eu tinha sempre essa aptidão para a parte de negócio. Então, comecei a perceber que tinha alguma coisa errada na educação. Daí foi onde eu parei, ok, aonde eu consigo, fiz a pergunta para mim mesmo, aonde eu consigo agregar valor para as pessoas, mas que não seja educação de universidade, né, em higher education. Aí comecei a avaliar a parte vocacional, são os cursos de VET aqui, né, Vocational Education Training. E aí eu entrei no mercado de vocacional justamente para isso, para trabalhar numa academia de empreendedores, primeiramente. E aí no qual minha função ali full time era treinar as pessoas a trabalharem cada vez melhor o business deles para se dar bem na Austrália. E aí é onde eu estou até hoje, né? Eu me vinculei muito a isso, apesar de ter uma consultoria de pequenos negócios. Eu trabalho com a Laneway atualmente, que faz a mesma coisa. Nós somos uma escola que oferecemos cursos para empreendedores e para pessoas profissionais de marketing, líderes também, mas com um enfoque muito grande em empreendedorismo. E aí é onde eu vou fazer um link com Thiago Business, Thiago que saiu do Brasil, veio para a Austrália, e por que da viagem. Então, o cara que estava na universidade descobriu que precisava ajudar as pessoas de uma outra maneira, e já trocava muita ideia com a galera sobre business e como dava muito conselho para os alunos, percebeu que talvez aqui não seja o melhor lugar para eu fazer isso, e aí te deu o estalo, como que eu vou fazer para eu ser uma pessoa, para eu trazer melhores coisas e melhores situações para esses alunos, certo? Foi pro VET, começou a proporcionar aulas e tá mais dentro, principalmente dessa área de empreendedorismo, e poder continuar auxiliando a galera até que, vamos lá, até que eu comecei a perceber algumas perguntas vagas no mercado de empreendedorismo global, na área de negócios, né? Comecei a perceber, legal, começou a surgir muito modismo, né? Mas e empreendedorismo, os coworking spaces, os espaços colaborativos, realmente sai negócio desse lugar ou é só oba-oba, onde a galera vai tomar cerveja, leva o cachorro, e que eu fazia parte... Joga sinuca, né? Fazia parte desse ambiente. E daí foi que nós decidimos tirar um ano sabático, mas com um embasamento de pesquisa. Mas assim, a ideia de tirar um ano sabático é você falou assim, cara, eu vou responder eu vou ver se isso está funcionando. Exatamente. Eu vou para campo, assim, eu vou tirar a prova real, eu vou estar lá para entender se é história para boi dormir, falando português bem claro, ou se o negócio funciona. Na verdade foi isso. Eu falei, vou a campo. Sou uma pessoa muito de pessoas e aí o início do projeto, eu sabia o ponto A e o ponto B. Ponto A, sair da Austrália. Ponto B, voltar para a Austrália. Por quê? Eu não quis projetar nada porque o principal objetivo dessa viagem foi que nós conseguimos, eu e minha esposa, né, na verdade, nós conseguimos sobreviver do nosso conhecimento. Então, assim, aquela questão de até você criar metas para crescimento profissional, foi que nós queríamos conhecer o máximo de pessoas possível e criar um network global. Né? Ousado. Exatamente. Então, assim, o que nós fizemos foi o seguinte, nós decidimos fazer essa viagem, nosso primeiro ponto foi a Ásia, né? Nós saímos aqui da Austrália e fomos para a Ásia. Então, fazer um resumo, né, para não ir a ponto, nós conhecemos alguns países na Ásia, como por exemplo, o primeiro foi Indonésia. Nós ficamos ali um mês e 10 dias na Indonésia. Tem até uma situação, que a gente está falando só de coisa boa aqui, um vínculo que eu faço com risk management, né, com avaliação de risco, de risco, é que nesse momento na Indonésia, em Bali, tudo perfeito, tudo correndo bem, se alimentando bem, conhecendo pessoas. Fiquei num lugar chamado Canggu, perto de Seminyak, no qual é um lugar muito famoso para coworking space. Conheci diversas pessoas lá, mas aconteceu um fato, que é o que eu digo, né? Aproveite, divirta-se em momentos difíceis, né?
que, não sei se vocês lembram, em 2018, em agosto, teve um dos maiores terremotos em Bali. E eu tava lá. Então, assim, não foi o epicentro não foi onde nós estávamos, foi em Lombok, porém a gente sentiu a terra tremer. Nossa. E aí, cara, tipo, mas peraí, não tem que você falou, cara, a gente não vai ter como resumir isso. Que eu já tenho um monte de coisas aí que eu já quero saber, velho. Primeiro assim, ó, vamos lá, vamos do começo. Você saiu da... Que nem você falou, pô, cara, eu não fiz planejamento. Tipo, a gente não tinha essa muita intenção. A gente falou, ó, ponto A é a Austrália, ponto B é a Austrália. Então vamos sair, é um ano que a gente vai ficar fora, vamos voltar pra cá. Mas você tinha um objetivo. Sim. Então assim, você falou, cara, eu não vou descer numa cidade, ou tipo, num país, ou numa região, enfim, que não tenha um coworking. Sim. Então assim, eu acho que você começou a primeiro mapear lugares que tinham. Exato. Tá, então, por exemplo, assim, isso te moveu pra essa região na Indonésia. Isso, exatamente. Tá, então beleza. Esse foi o primeiro. Não, quer complementar alguma coisa? Não, pode ir. Não, show. Aí agora o segundo como é que, me conta esse dia, tipo, pô, beleza, acordei igual a gente tá aqui agora e aí simplesmente começou, tipo... Não, assim, eu falo porque, cara, eu nunca passei uma experiência parecida, assim, nem de perto. Não, foi legal. E deve ser meio pô, legal, velho. Foi legal, porque, assim, uma memória que, né, essa frase que eu sempre falo, divirta-se em momentos difíceis, é exatamente o que nós estamos passando hoje com a pandemia. Né? Você tem que saber aproveitar as oportunidades da forma que ela vem se adaptar à situação. Então, nesse momento eu falo que é legal porque a gente está acostumado a coisas óbvias acontecerem, né? Coisas planejadas. E foi uma das primeiras lições. No primeiro país, já comecei a refletir, falar assim, legal, estamos aqui, tá legal, mas já literalmente já tomamos a primeira chacoalhada, que foi o terremoto. Literalmente. Isso foi num coworking space, nós estávamos trabalhando num domingo, num coworking space com um amigo suíço. Aí minha esposa pegou e comentou, Alex, para de balançar a mesa. Aí ela falou assim, não tô balançando a mesa. O Alex falou, não tô balançando a mesa. Ela falou, mas tá chacoalhando a mesa. Aí daqui a pouco começou a chacoalhar o chão, a estrutura inteira, aí todo mundo, terremoto, começou a correr do coworking space que nós estávamos. Aí foi a sensação assim, nunca pus o pé no chão, no asfalto e balançar, que nem se fosse numa prancha de surf. Só que Caraca, sensação velho. assim, começou a ficar tonto, né? Porque você perde o chão, literalmente. E a maior preocupação foi que nós estávamos a 300 metros da praia e o tsunami, né? Essa é a maior preocupação. Tipo, é agora, vai vir tsunami, não vai? Geralmente depois de um terremoto vem tsunami. Sim. E lá é um lugar comum. E aí é que eu digo, o maior aprendizado nessa situação foi que, sabe aquele lugar que você sempre fica e você vê aquele casal entrando e saindo, só que aquele casal nunca fala com você? E esse foi um dos testes da nossa pesquisa, assim, como que a gente consegue conectar com pessoas que são tímidas, por exemplo. E aí nesse momento de dificuldade, esse casal que é a Olga e o Chris, eles se conectaram super com a gente, porque eles começaram a perguntar, o que vocês vão fazer como casal, vocês vão para onde, você tem passagem comprada? E na verdade nós íamos para Filipinas depois. Enfim, resumindo a história, a gente acabou que nós saímos do lugar que era muito próximo da praia, alugamos uma outra pousada em Ubud, que é outra cidade. Fica no meio, é uma outra cidade no meio da ilha, que assim, se tiver alguma coisa, pelo menos aqui nós estamos mais protegidos. Eu tinha um aplicativo no meu celular que mostrava, então acontecia no mínimo 28 terremotos por dia, mas com intensidade muito menor. Exatamente. Então assim... Mas tipo assim, então vocês conseguiram pelo menos se locomover. Sim. Tipo, deu pra pegar o carro e sair na rua. Essa é a melhor história, né? Carro não, moto, né? A única coisa que dava lá. Porque na verdade assim, lá você se locomove muito bem com scooters, né? Mas e malas paradas, velho? Tipo... A gente acabou que deixou a maior mala nesse lugar que nós estávamos. Lá é muito comum fazer isso. Nós colocamos uma mochila um backpack nas costas e fomos de moto até o Ubud. Foi uma decisão que vocês tomaram tipo em 1 hora. Em 1 hora. E não só uma pessoa, como assim, acho que foram 5 casais. Todo mundo já só passa, pega o essencial. Exatamente. E vamos embora. E aí essa conexão é bacana porque assim, com as pessoas que você conhece ao longo da vida, né?
em network, porque eu faço questão de comentar sobre isso, porque a Olga a Olga e o Chris, eles moram em Berlim. E nossa direção depois da Ásia era a Europa. Então eles também estavam fazendo um percurso na Ásia, só que eles iam para a Coreia do Sul. Daí nós falamos, olha, de repente a gente se encontra na Europa, mas brincando. E acabou que, quando nós estávamos em Berlim, nós ficamos na casa do Chris e da Olga, reduzindo o custo. Pô, E tudo começou lá, tudo começou em Bali, no terremoto. no terremoto. Exatamente. Caramba, E que hoje doideira. ele é um designer gráfico, os dois são. E fazem projetos, nós fazemos projetos hoje no mundo inteiro juntos, né? Quando eu preciso recomendar alguma agência de design com qualidade superior às medianas, eu indico eles. E, cara, uma curiosidade. Como é que era a rotina? Por exemplo, você chegou lá no primeiro dia, aí você já sabia que tinha aquele coworking, por isso que você foi pra lá. E aí você simplesmente ia pro coworking e ali você desenrolava, você já via isso antes, como é que... E aí eu digo assim, pra você ter um resultado rápido financeiro, pra você manter a tua viagem. Ou você falou, não, vou primeiro fazer uma reserva e a hora que, sei lá, a hora que apertar o calo, eu me viro e faço alguma coisa. Boa pergunta, de novo. Excelente pergunta, hein? Acho que vai sair conteúdo bom daí. Na vida a gente precisa sempre se desafiar, né? Tendo aquela fundação que nós falamos anteriormente, de estipular objetivos, enfim. Eu e minha esposa, nós chegamos num momento que ela tem empresa também, ela é empreendedora aqui na Austrália. Ela tem uma empresa que já estava rolando há 10 anos. E esse foi um dos fatores também para a viagem. Um fator positivo para a gente cair nessa viagem. Porque além do trabalho lá, a gente está desenvolvendo coisas novas, eu e ela, e sobreviver do próprio conteúdo, a empresa dela continuou rodando aqui na Austrália. Continuou operando na Austrália. E no qual, no final, vou falar um pouco sobre isso, que nós criamos uma teoria chamada liderança invisível. Como que a sua empresa dá continuidade sem que a pessoa que, não vamos dizer boss, mas vamos dizer a pessoa que coordena a operação não está próximo. Né? Então, nós tivemos muitos aprendizados disso. E era um momento, então, quando você procura se desafiar, sair da zona de conforto, o que você tem que fazer? Desafiar a performance, né? Fazer um esporte, ir para um esporte mais radical, fazer um triatlon, ou viajar ao mundo. Por quê? O momento era de escalabilidade. Se eu tivesse num momento tranquilo, eu falei, eu vou viajar ao mundo, que vou me desafiar cada vez mais e vou voltar com mais informações para cada vez deixar aquilo mais forte. Né? Então, esse foi um dos processos de decisões bem forte. Então, com relação ao planejamento, voltando lá, ela tinha as operações que ela tinha que fazer, a coordenação dela, do trabalho dela. Ela já estava trabalhando num projeto dela, um projeto meio social. E eu também estava desenvolvendo minha consultoria, né, a parte, né, ali, para dar continuidade todo o conteúdo da pesquisa. E também, todo lugar que eu ia, eu falava de um assunto específico. Então, eu chegava num coworking e nunca ficava no mesmo coworking há mais de 10 dias. Nunca ficava, sempre trocava, ia para um para outro, justamente por causa do network. Então, teve um coworking em Bali que eu falava mais sobre finanças para business no mundo todo. Então, hoje eu consigo falar quais são os benefícios fiscais que você tem para você abrir um negócio na Indonésia. Eu consigo falar sobre isso. Qual que é o benefício fiscal que você tem para abrir uma empresa na China, na Filipinas, na Europa? Hoje minha consultoria é baseada nisso, por causa do conhecimento prático. Você adquiriu em campo lá. Em campo lá. Então, estava sendo desenvolvido isso. Então, todo coworker que eu chegava, eu tenho meu business como porta de entrada, e eu trabalhava período normal ali, às vezes a gente tinha engajamento legal com a turma, né, com os times lá, com as pessoas que estavam também na mesma vibe, e às vezes a gente combinava de trabalhar todo mundo da praia, fazer uma interação, ou agregar valor mais a parte humana da coisa, mais a parte de gerenciamento de projetos, mais como nós, seres humanos, podemos agregar valor uns aos outros. E uma coisa legal é que, assim, nunca ninguém te perguntava o que você faz. Todo mundo perguntava quem você é. Tem uma história legal disso, que o Kevin foi uma pessoa que eu conheci, que no final, depois de assim, uns 2 meses batendo papo, enfim, já tinha saído de Bali,
ele veio falar que ele era um dos diretores da Nike. E, tipo, surfava sem camisa, tava sempre trabalhando, mas nunca um perguntava pro outro o que um fazia, né? Que era a própria relação humana. Então, assim, todos os países que nós passamos, que no total foram 27, né? A ideia era chegar num coworking ou visitar uma escola, por exemplo, a Green School, né? Ela é uma escola bem famosa, bem renomada no mundo inteiro, e entender a questão da inovação, tecnologia e desenvolvimento humano, né, relacionado a empreendedorismo global. Então essa sempre foi a ideia. Então na Filipinas, por exemplo, que foi o próximo país que eu fui depois da Indonésia, nós participamos do processo do Grameen Bank, né, no qual eu e minha esposa nós somos mentores para os gerentes, porque o Grameen, para quem não sabe, eles têm um projeto nas Filipinas que eles ajudam com microcrédito pessoas que não têm condições de abrir um negócio, eles emprestam lá $1.000, $1.000, para a pessoa iniciar um negócio. Tem os chamados service stores, que é um carrinho que ele empurra. Então esse dinheiro inicial, o microcrédito, eles dão para as pessoas aprenderem a comprar, ter uma margem, tirar uma margem sobre isso e comercializar aquele produto. Então nós fomos lá para ensinar os gerentes, a ensinarem as pessoas que estavam captando o dinheiro a como leverage sobre um capital que você pega de terceiro, né, um dinheiro emprestado, enfim. Isso foi uma experiência fantástica também. Sei que você gosta bastante da parte social aí. Foi uma coisa Sim, cara, uma coisa que me apetece muito. Foi que a gente entrou na raiz ali do problema, em um país que eu não fazia ideia de como que a cultura era. E aí eu conheci países também um pouco mais modernos na Ásia, né, Singapura, mas entrando na questão, lidando com grandes investidores, como que eles aceitam os investimentos de fora, como que eles procuram novos negócios, se é muito mais enterprise, se é muito mais corporate, né, ou mais pequenos negócios, como que eu tenho que fazer para ter um negócio lá e investir. E daí também foi a mesma coisa na Malásia, a mesma coisa na Tailândia, em Camboja, a gente também visitou alguns lugares, Malásia, Camboja, Vietnã. Chegou aí para Israel? Israel não fui, mas é um lugar que eu tenho curiosidade de... Eu também, um polo gigantesco gigantesco de empreendedorismo. E daí da Ásia a gente foi para a Europa, né? E na Europa também, no total foram 27 países, mas na Europa eu costumo dividir o conhecimento adquirido em todos os lugares que também nós visitamos, também coworking spaces, lugares de sustentabilidade, por exemplo, que me vem à mente agora em Amsterdã. Tem um lugar muito legal, um coworking spaces que ele é feito de reciclagem, na beira de um rio. Eles pegam estudantes de universidade para criar as casas de plástico, de resto de barco, e eles treinam as pessoas ali, e os alunos que ali estão desenvolvendo seus negócios ganham bônus para estar ali. Então é um lugar super, que fala muito sobre sustentabilidade, né? Ecologia, enfim, esses tipos de coisa. Então são experiências aí que eu adquiri ao longo da viagem, muito prática. E dividindo em 3 continentes, eu costumo dizer que na Ásia eu aprendi muito trabalho duro, trabalho pesado, né? Você ser dedicado para aquilo que você faz, dedicação. Porque se você fala com um chinês hoje, tem amigos chineses, né? Você pergunta, pô, mas o Brasil, você gosta do que no Brasil? Gosto de futebol, gosto da comida brasileira. Se você pergunta para o chinês o que ele gosta, ele vai falar business. Não, vai falar negócios. Por quê? Porque China é um país muito pobre. Sempre foi. Né? Nos últimos anos que vem evoluindo. Então, as pessoas comiam rato no passado. Então, quando você fala de business, o capitalismo que chegou ali, os americanos, as pessoas do mundo inteiro que chegaram ali, geraram emprego. Então, hoje eles são super privilegiados por aquilo. Então, eu estive na China, eu acho que eu já dei esse exemplo também em outros lugares que eu comentei, mas eu fui na loja Decathlon, que é uma loja mundial. E uma amiga minha brasileira que mora lá, ela falou assim, pergunta pra menina por que ela tá no celular. Quando eu cheguei no caixa para pagar o produto, ela estava no celular. Aí ela olhou, aí eu olhei e falei, por que você não está no seu celular? Enfim, ela, não, porque eu estou vendendo meus produtos. Eu falei, mas você está trabalhando? Ela falou, não importa, que eu consigo fazer mais dinheiro. Ou seja, eles estão sempre procurando
a beneficiar melhor a família. Então eles têm um emprego e eles estão ali no WeChat vendendo coisas. Os caras são workaholic pra caramba, é tipo isso. Estão ali, tipo, vendendo alguma coisa, empreendendo alguma coisa para mandar os filhos a estudarem em qualquer lugar do mundo. Aí nós vemos aqui, tem bastante asiático, uma influência asiática. Que na Austrália é muito. Então, assim, eu digo que na aprendizado de Ásia foi muito com relação à dedicação. A parte da Europa, para várias pessoas aqui nos ouvindo, eu vou fazer essa conexão toda com a Austrália de novo. Criatividade. Então, assim, eu também queria desenvolver a minha parte criativa, então eu participei de cursos de Design Thinking, Upside Down Thinking, vários cursos aí de design, inclusive, para saber avaliar se um website é bom, se um logo é bom, não sendo dessa área, né, como leigo, mas ter essa visão panorâmica maior com relação a isso. Fiz cursos, enfim, em Berlim, fiz cursos em Paris, né, sobre isso, fiz cursos em Amsterdã também, que foi bem legal. Então, assim, eu costumo dizer que o europeu ele é muito criativo. Então, se você está procurando criatividade em algo, tanto é que os jogos, né, os board games, aí vem muito daquela parte pouco da Holanda, um pouco da Escandinávia também, ali Dinamarca, Suécia, enfim, porque criação, você joga uma ideia, a pessoa vai pensar de uma forma completamente diferente, né, comparado com nós que somos da América do Sul, tal, foi bem legal. E South America, que eu acho que vem a questão do carisma, da empatia que a gente cria com as pessoas e da capacidade de vender algo tecnicamente. Acho que a empatia traz muito isso e tem uma história bacana para acabar um pouco dessa sessão viagem, que eu não tinha nos planos de ir para o Brasil. E acabou que nós fomos para o Brasil. Então, o meu último país seria Portugal, no qual eu participei de um dos maiores eventos, né, no mundo global aí de empreendedorismo e tecnologia, que foi o Web Summit. E lá no Web Summit eu contei um pouco dessa história, eu estava no ápice ali, eu estava viajando, conhecendo, e eu conheci algumas pessoas no evento que eram do Brasil, não estão no Brasil mais, mas sempre moravam no Brasil, e que queriam fazer um bate-papo no Brasil e me convidaram. Falou, bom, gostei muito da sua história, vamos contar o que aconteceu aqui no Web Summit, lá para o pessoal do Brasil. Eu tenho uma incubadora, eu tenho uma aceleradora no Nordeste, em Fortaleza, vamos para lá, vamos. Falei para minha esposa, e aí, quer? Já conhecemos a Europa, estamos aqui em dezembro, inverno, quer passar o Natal? Tudo estava correndo bem com a empresa dela, no final das contas. Vamos passar o Natal no Brasil e depois voltar para a Austrália? Bora. Pegamos a passagem, o pessoal ajudou ali, tem uma ajuda de custo, fez um pagamento legal, uma proposta legal para essa viagem no Brasil. E a ideia era voltar em janeiro, só que aí acabou que nós ficamos mais 7 meses no Brasil. Então voltamos para cá em setembro de 2019. Tava quanto tempo sem ir para lá? Na verdade fazia um ano que eu não ia. Tinha ido recente, mas antes de 2019 fazia uns 7 que eu não ia. Caramba. Fazia bastante tempo. E foi daí que também no Brasil algumas redes famosas, né, Band News me procurou, enfim. Ou seja, eu estou comentando tudo a respeito, porque assim, meio que fazendo um resumo para você estar preparado para as oportunidades e sempre se desafiar, né? Sim. A questão aqui, assim, voltando para a Austrália, agora eu fiquei no Brasil, fiquei lá por uns motivos também de saúde, de sogro e sogra, enfim. Foi muito bom abrir minha empresa lá também, fiz bons negócios lá, por isso que eu, né, estava sempre sobrevivendo do meu conhecimento. Então abri uma consultoria lá e falei tudo que estava acontecendo um pouco fora e ajudei muitas empresas do Brasil também, coisa que eu faço até hoje, né? Que eu ajudo as pessoas a internacionalizarem negócios, como eu falei anteriormente, entendi muito sobre taxações de impostos, melhores lugares para você ter seu negócio, enfim, e falo muito sobre isso hoje. Mas um resumo geral, depois que eu passei por todas essas oportunidades e coletei muitas informações, e tem muito a coletar ainda, seremos aí um eterno aprendiz. Voltamos para a Austrália porque aqui é um lugar no qual você é bem recebido,
né? Você consegue criar algo, você fazendo o básico. Todos terão oportunidades a partir do momento que você teste o que você é bom para aquilo, né? Seja um jornalista, seja um médico vindo do Brasil, um advogado, existe espaço para todo mundo. E a gente acabou que entendeu que aqui é o lugar para criar os nossos filhos, né? Desde a educação básica até a questão também da minimalismo, né? Porque nessa viagem toda nós sempre tivemos a estrutura aqui na Austrália muito boa e nós resumimos nosso ganha-pão, nossa moradia aqui em 2 malas e vamos viajar o ano todo. Passamos por lugares maravilhosos, mas esses lugares maravilhosos não nos encantou como a Austrália é no dia a dia, no cotidiano. Você trabalhar pesado e chegar no final de semana. É isso que eu ia falar até assim. Uma coisa é você viajar, por exemplo, para algum lugar sabendo que tem data para aquilo acabar, vamos dizer. Você fala assim, não, depois eu vou voltar para casa. Agora, o que a Austrália te proporciona como casa, como condição de vida, para você falar, pô, vou criar meu filho aqui, vou fazer, enfim, vou viver aqui para sempre, realmente acho que assim, conta-se no dedo os lugares no mundo que podem te proporcionar a mesma coisa, tipo a qualidade de vida para filho, segurança, assim, seguridade, a questão de sempre ter oportunidade, você conseguir estar sempre trabalhando, você conseguir estar... E ao mesmo tempo, cara, eu fico de cara que é um país que tem muita coisa ainda para crescer e para chegar, vamos dizer. Então tem muita oportunidade. Quando eu falo assim, parece que eu tô exagerando, mas é realmente tem muita oportunidade para se fazer. Porque tem muita coisa que ainda é meio simples aqui, que eu vejo e falo, caramba, mas isso aqui tem espaço para inovar. Porque, assim, acho que a inovação sempre tá no mundo inteiro. Em todos os lugares se inova. Mas eu percebo que aqui eu vejo que tem muito mais espaço. Não sei se é uma visão minha, porque eu tô aqui não há muito tempo, não há tanto tempo quanto você. Não sei se é uma visão minha meio leiga, meio superficial da coisa, ou se você acha a mesma parada. Não, sem dúvida. Existe, é real isso. Eu costumo dizer que nós temos 2 preocupações como seres humanos aqui na Austrália. Sair de casa e voltar com dinheiro para casa. Porque não tem aquela preocupação de você ser assaltado, você pode abrir seu computador dentro de um trem, você pode ser com o seu computador andando na rua, que não... Claro que existem uns riscos outros, mas nunca vi assalto disso, pelo menos aqui em 13 anos aqui, nunca vi, sempre vejo o pessoal carregando o laptop aqui na cidade. A coisa básica de você encontrar um lugar para fazer um churrasco no final de semana com seus amigos, assim, o espaço público, né, o governo te oferece bastante os lugares para você fazer algo aos finais de semana sem precisar gastar muito dinheiro. É bem prazeroso, acho que... Sabe uma coisa que eu comecei, assim, que foi a primeira... Cara, acho que foi a primeira coisa, a sensação maluca que eu demorei pra entender. No Brasil, você chega no Brasil, assim, sei lá, você vai em qualquer prédio, qualquer coisa assim, o prédio tem tudo, né? Tipo, dentro do prédio tem quadra de tênis, tem quadra de futebol, tem campo, tem academia, tem nananana. Aqui não. Aqui, tipo assim, vai ter uma academia e uma piscina, no máximo. Sim. Porque, tipo assim, você não precisa ter isso dentro do seu prédio. Entendeu? Tipo, no teu bairro vai ter um baita de um campo muito louco, um lugar pra você correr, uma academia ao ar livre, uma pista de skate, uma churrasqueira. Tipo, pouquíssimos prédios, assim, tem prédio que tem aqui, os mais novos eu vejo que até tem. Mas não é muito prédio que tem churrasqueira, tipo, comum. Sacou? Tipo, você vai fazer um churrasco, você vai pra uma praça, assim, você vai pra uma churrasqueira pública. E isso eu acho muito louco, porque no Brasil é completamente diferente. Você chama todo mundo pra ir na tua casa. Né? Tipo, você fala assim, cara, eu vou fazer um churrasquinho aqui no meu prédio, vem todo mundo. Aí acaba que tem a piscina lá, não sei o que. Aqui não, aqui você faz um churrasco na beira da praia, numa churrasqueira pública, com assim, toda a estrutura, super limpo, organizado. Então, realmente é muito diferente, é muito diferente. Muito diferente. E as oportunidades estão aí, né? Eu costumo dizer que hoje, por causa da tecnologia, o avanço da tecnologia, e até algo que eu esqueci de comentar lá atrás, muita informação. Sim. A gente acaba pulando um pouco, mas no final das contas, né, com essa viagem, e hoje sendo um professor e gostar do que eu faço, né, na verdade, sim, sou um eterno aluno, né, porque como professor a gente sempre está aprendendo. Existe até uma pesquisa que diz né, aquela divisão, você aprender lendo, aprender escutando, tem uma porcentagem ali entre 22% e 35%, e quando você
a melhor forma de aprender é quando você está ensinando alguém. Então, com relação a isso, eu digo para todo mundo que o que você sabe, ensine a alguém. Porque hoje, eu até estava lendo uma pesquisa mês passado, dizendo que hoje em dia demora 22 segundos para a gente se desconectar de algo. Antigamente, demoravam 7 há 10 anos atrás. 7 minutos para você conseguir se desconectar de algo. Hoje são 22 segundos. Nossa. Então, ou seja, e pior ainda, a partir do momento que você se desconectou de algo, demora 20 minutos para você voltar no foco que você estava. Ou seja, a gente precisa trabalhar muito a questão do foco, com quem você se reúne, o ambiente que você está envolvido. Aproveitar melhor o tempo. Aproveitar melhor o tempo, o gol que você quer alcançar, entendeu? Porque hoje, distração, a gente consegue se distrair muito rápido. Sim. E, cara, assim, a gente tá chegando já no fim aqui do nosso bate-papo, mas queria saber de ti, assim, por tudo isso, primeiro que eu já percebi que o coworking funciona, rola, não é só cerveja, sinuca e pets, rola muito trabalho, então isso eu acho que é legal. Queria saber de ti o seguinte, cara, você, assim, até por você ter passado em vários lugares, vários polos, ter conhecido muita gente, ter falado com muita gente, duas, assim, simples e não digo rápida, mas também não sei se é simples, enfim. Mas era assim, quais são as profissões que você acha do futuro? Isso é meio tricky, mas e, cara, o que você indica pra quem quer começar? Principalmente eu digo assim, na parte de startup, porque assim, ideia, todo mundo tem. Todo dia, se a gente sentar aqui nós dois, ou virar a página desse caderninho aqui, a gente vai resolver todos os problemas do mundo em 20 minutos, talvez. Que a gente vai ter solução pra tudo. Então assim, o que você acha que é o tipo de profissional que falta pra esse mercado, onde tem várias ideias, mas precisa de muita execução? E como se começa? Legal, pô, agora você me colocou num... É uma pequena sinuca de bico, mas... Sinuca de bico, como diz o brasileiro, né, em português. Vamos lá, na minha opinião, acompanhando o avanço tecnológico, tá? Eu sempre falo com pessoas que me perguntam se eu tivesse que procurar um emprego hoje, nesse momento, o que eu faria, né? Até na questão de você se reinventar nessa questão da pandemia, procuraria algo na área de tecnologia, na parte digital, e aí entre elas tudo vai depender da sua base, da sua fundação. Então, por exemplo, se você vem de uma fundação de negócios, economia, marketing, eu diria que data science, a análise de dados, e cloud computing, né, que são storage, né, armazenamento de informações na nuvem, seriam áreas iniciais muito boas. Aonde procurar cloud computing? A Amazon, a AWS está muito em alta, as certificações não são tão difíceis iniciais, então se você está procurando entrar nessa área, eu diria, eu estou fazendo uma certificação disso porque eu acho uma área super importante para a questão de business. Existe um website chamado DataCamp, que também faz você testar muitas coisas ali com relação ao armazenamento de dados e até a parte de visualização de dados. Até eu acho que é uma deficiência em negócios hoje, que tem muita gente fazendo negócio, mas muitas pessoas não sabem informar o que eles estão fazendo em números, que são um dos trabalhos que eu faço também. E talvez nem analisar, né? Para saber para onde vai. E mostrar um gráfico preciso, né? Eu quero chegar até nesse ponto e o que mais que o mercado está me dizendo, então fazer essa análise. E na parte de, por exemplo, no marketing, eu não sou especialista nisso, mas eu tenho muito contato com pessoas de marketing. Eu acho que falta um pouco a questão das ferramentas, os softwares disponíveis aí, até de CRM, por exemplo. Eu vejo muita gente indo para a área de Salesforce e HubSpot ali.
assim, falando... Vou palpitar um pouquinho do marketing. Não, assim, não é minha área, mas a gente fuça um pouco também. Mas eu vejo muito essa questão de CRM. Acho que isso é uma nova forma, porque principalmente depois que começaram a se introduzir essas novas ferramentas para o inbound marketing, aí a coisa tomou um rumo, assim, de infinidades de coisas. Se você aliar isso ao track que você tem de um Google Ads, por exemplo, das ferramentas com tal do cookie, que todo mundo hoje agora tem que aceitar lá e tal. Mas se você pegar isso, assim, esse entendimento do comportamento do consumidor digitalmente, e você trabalhar isso dentro de um CRM, de um relacionamento com esse cara, e as ferramentas que a gente tem hoje, cara, é muito poderoso. É demais, assim, ó. É absurdo. Eu vejo até pessoas que... eu vi até um dia num grupo aqui de Sydney, que eu faço parte de WhatsApp, assim, você também faz do Creative Club. Você viu do cara do... Eu não lembro quem foi a pessoa que postou que comprou uma balinha no supermercado e ele falou, cara, eu juro, não fiz nada, e olha aqui que veio no meu stories, veio um patrocinado daquela mesma balinha. Então, assim, será que tem um track disso do dado? Mas, enfim, não tô falando aqui que tem ou que não tem, mas é até onde dá pra chegar, porque dá pra chegar nesse nível. Se tiver traqueado, é possível. E aí você chega num nível de levar informação pro cara na hora que ele precisa tão grande. Então, acho que isso é um caminho. Dentro do marketing, eu vejo muito essa questão do CRM, de ferramentas de você ser assertivo tanto com o teu cliente quanto com o teu possível cliente, de você resolver dor dele e comunicar ele na hora certa. Então, acho que isso seria um caminho. Mas volta aí para o restante. A parte tecnológica, eu diria, os caminhos, né, que foi Cloud, Data, a partir de marketing CRM, que tem grandes empresas aí como a Salesforce e HubSpot, por exemplo. E tem algo que não as pessoas de tecnologia sabem, eu também não trabalho nessa área, mas que já existe há muito tempo, mas está muito visível hoje. As pessoas estão adotando essa programação, vamos dizer assim, que é o RPA, né, o Robotic Process Automation, como você faz com que essa ferramenta trabalhe algo monótono, né, passar de uma planilha para outra, que o robô passa a fazer e melhorar a eficiência de um time. Isso está muito em alta também hoje. Isso eu nem conhecia, cara. Isso RPA. É novo. Vou procurar saber também. RPA é algo que, se você quiser estudar, pode procurar, que as pessoas estão muito aí. E eu assim, você me fez essa pergunta da área do futuro. Eu acho que a gente não pode esquecer dessa questão tecnológica. Eu citei algumas áreas, né, que tem um impacto muito positivo avaliando negócios, e também a questão humana, que aí eu vou entrar na questão assim, como a tecnologia está muito avançada, já estão faltando profissionais na parte de vendas e treinamento. Então, assim, aquela pessoa que tem os soft skills de boa comunicação, que sabe tomar decisão muito rápida, que sabe ter aquele contato com o cliente. Eu tenho um network muito bom na parte de tecnologia aqui na Austrália, em IT, e o que eu vejo uma maioria que falta nas pessoas é aquele contato com o cliente e entendimento de negócio. Então, com o avanço da tecnologia cada vez mais rápido, cada vez mais vai faltar pessoas que têm esse conhecimento e agreguem valor. Então, ou seja, fazendo um resumo, se você vai estudar cloud e você tem conhecimento de negócio, você vai ter porta de entrada para você ser um account executive, ou fazer o link, ou um business analyst, ou um BA, que você vai fazer a conexão entre o que a empresa, o cliente quer, e o que a sua solução oferece. Você vai saber tecnicamente explicar isso pro cara, né? Exatamente. Eu acho que esse link, para quem está procurando um trabalho hoje, vem do mercado de vendas, ou vem de um mercado que sempre foi um pouco mais comercial, que eu acho que hoje a necessidade do mercado é mais para pessoas que tenham habilidades, soft skills, né? Tenham habilidades humanas, aí mais contato com comunicação, apresentações, educar e etc. Show. E assim, agora juro, só para finalizar, não se estenda muito. Blockchain se inclui nessa? Você vê o blockchain como isso futuramente, ou você acha que não é o momento ainda? Você acha que ele precisa amadurecer mais? Só a última sinuca de bico, prometo. Essa é a última. Eu não conheço muito sobre o assunto,
Mas eu acho que blockchain tem muito que amadurecer, porque entrando na questão de cryptocurrency, nós vemos a volatilidade muito alta, ainda tem uma paridade aí com alguma moeda, né, algum exchange, ou é dólar americano, ou é dólar australiano, ou é real. Não tem um valor próprio ainda. Eu acredito que, vamos dizer que é uma conspiracy, né? Eu acredito uma conspiração, que eu acho que um momento uma Bitcoin vai valer 0, né? Porque agora, falando um pouco de economia, a economia americana está imprimindo muito dinheiro, né? Uhum. Então eu acho que vai chegar um momento que eles vão fazer com que as pessoas utilizem essa grana que eles estão imprimindo agora, que não vai ser nesse momento, e aí eles, para fazer essa retomada, eles vão chegar o Bitcoin a 0 para fazer com que a moeda circule um pouco mais e valorize mais as inflações da vida, o crescimento de valorização de câmbio mundial, enfim, isso é uma opinião minha. Sim, sim. E entrando um pouco, né, o que você perguntou de blockchain, eu acho que ainda vai demorar alguns bons anos aí para ser algo necessário. Talvez uma nova utilização para a mesma tecnologia, sei lá. Exatamente. Que eu gosto muito. Inclusive eu tive num bate-papo esses dias de NFTs, né? Que é uma coisa super nova e até os próprios conhecedores estão descobrindo ainda, né? Até para quem não sabe, são os tokens não fundíveis. Exatamente. Eu não sabia nem como falar em português. Non-fungible tokens, E sempre está atualizado, né? Essa é uma terminologia nova, algo novo está saindo aí. E sempre está atualizado e sabendo o que está acontecendo no mercado é importante também. Show de bola. Cara, eu queria agradecer de coração o teu convite, por você ter vindo aí, pra gente bater esse papo. Foi bom pra caramba, assim. Eu tinha feito uma listinha de perguntas aqui, acabou que eu nem utilizei ela, não perguntei quase nada dela, então, tipo, é sinal que a gente vai ter que gravar mais umas 3 episódios pra gente falar tudo. E, cara, pra quem quiser encontrar o Thiago, bater um papo, quais são suas redes, seus contatos aí, onde que a gente te acha pra falar de business? Instagram, vocês me achar como Doug Thiago Lima, THE, Thiago Lima com TH. E no LinkedIn e Facebook, Thiago Lima. E se colocar um filtro Austrália, vocês conseguem me achar também. Podem fazer perguntas, sempre à disposição aí para colaborar com quem com as pessoas que já estão aqui e para quem tem curiosidade de vir. E, claro, também tendo o apoio da STB aí como parceiro nosso e de indicação, se vocês estiverem procurando algum curso, eles são bem especializados nisso. Show de bola. Então é isso aí, galera. A gente vai encerrando por aqui mais um STBcast. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. De novo, entre no YouTube, STB Austrália. Você vai encontrar o nosso canal lá. Clica em inscrever-se e clica no sininho para ativar as notificações. Se você tiver interesse em vir para a Austrália, entre em contato conosco através do nosso site stbaustralia.com.au. Tem um formuláriozinho lá, você pode preencher, que a gente vai entrar em contato com você, vai te ajudar a desenhar o melhor caminho para você vir para cá. Se você já está aqui na Austrália, se você é um aluno da STB, se você é um cliente nosso e você, cara, quer falar de business, quer botar teu business para acontecer, quer fazer as coisas acontecerem, manda uma mensagem pra gente, liga aqui no nosso escritório, manda uma DM no nosso Instagram, enfim, ou vem aqui nos visitar. A gente vai ter o maior prazer de poder estreitar aí você com o Thiago. A instituição que o Thiago trabalha aqui, a Leno, é uma excelente escola para empreendedores, pessoas que estão pensando em fazer o seu próprio business, em montar o seu próprio business ou, enfim, alavancar ele. Então, pode entrar em contato com a gente tem um contato com essas pessoas. Esse é o objetivo do nosso podcast aqui, é trazer essas pessoas para que vocês conheçam um pouco das histórias delas e que a gente possa criar essas conexões e facilitar tudo para vocês que querem estudar aqui na Austrália, enfim, vir para passear, vir para conhecer, vir para, enfim, quebrar os suas dificuldades e vencer seus desafios. Beleza, galera? É isso, contamos com vocês então.
Até o próximo episódio, um abraço e valeu!